Tem alguma coisa errada com a realidade. Não sei se você já teve essa sensação, aquela pausa estranha entre um pensamento e outro. Um momento onde tudo parece calmo demais, perfeito demais, mas de um jeito artificial, como se a realidade tivesse dado uma engasgada, como se alguém tivesse apertado pause no mundo por um segundo e você percebeu. E quando você volta, está tudo normal, mas dentro de você algo mudou, como se você tivesse encostado no véu entre o que é e o que poderia ser. Sabe do que eu estou falando, né? Aquela sensação de que você está sendo observado, mas não por uma pessoa, não por uma câmera, por algo invisível que só desperta quando você presta atenção, que só existe quando você está olhando. E é exatamente isso que a ciência descobriu. Sim, eu sei, parece loucura, parece misticismo barato, papo de quem ficou tempo demais no Reddit, mas é física, física quântica. O nome disso é experimento da dupla fenda, e o que ele revela é mais inquietante do que qualquer ficção científica que você já viu. A promessa aqui não é uma resposta clara, porque a verdade é, não existe resposta simples. O que eu quero te mostrar hoje é uma rachadura, um corte profundo no chão da realidade, um experimento tão absurdamente simples que você poderia reproduzir em uma sala de aula, mas cujos resultados desafiam toda a lógica. E talvez, só talvez, esse seja o primeiro sinal de que vivemos em múltiplas realidades ao mesmo tempo. Universos sobrepostos. Multiversos. E você? Você é apenas uma das versões de si mesmo, vivendo o agora em uma entre bilhões de ramificações possíveis. Mas vamos por partes. Imagina uma parede com duas fendas. Atrás dela, uma outra parede branca, limpa, esperando por impactos. Você começa a lançar partículas, uma por uma, elétrons, pequenos pontos de matéria. Agora pense comigo, elas deveriam passar por uma das duas fendas, certo? E formar duas faixas de impacto do outro lado, simples, previsível, como bolinhas de tinta atravessando janelas. Mas não é isso que acontece. O que você vê é um padrão de interferência, faixas alternadas como ondas se chocando, como se cada elétron tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo, como se ele tivesse interferido com ele mesmo, como se existissem duas versões do elétron. E aí começa o desespero, porque o elétron, aquela coisinha que deveria ser uma partícula, se comporta como uma onda de possibilidades. Mas tudo piora quando você coloca um detector, quando você tenta ver literalmente por qual fenda ele passou. Nesse momento, o padrão muda, some, acaba, a interferência desaparece. Agora o elétron escolhe uma fenda, se comporta como uma partícula, como se soubesse que está sendo observado, como se o simples ato de olhar fizesse a realidade colapsar em uma única versão. Você entendeu o que isso significa? Não é só estranho, é um tapa na cara da lógica. É como se o universo fosse uma performance. E nós, os espectadores. Enquanto ninguém olha, todas as possibilidades existem. Mas quando alguém observa, o universo escolhe uma narrativa. Agora me responde com sinceridade. E se isso não acontecesse só com partículas? E se isso estivesse acontecendo agora, com você? E se cada decisão que você faz, cada escolha, por menor que pareça, abrisse uma fenda, uma nova linha do tempo? E se enquanto você escolhe café em vez de chá, uma outra versão de você, em outro universo, escolhe o contrário? E se cada sim que você deu criou um não em outro lugar? Esse é o cerne da interpretação dos muitos mundos. Uma teoria da física que afirma: tudo o que pode acontecer, acontece, mas em outro universo. E quando você observa, escolhe apenas um deles. O resto continua existindo, em paralelo, fora do seu alcance, mas ainda assim real. Pausa. Respira. Agora imagine isso. Você está em pé, no meio de uma rua deserta à noite, chão molhado, cheiro de chuva, luz amarelada de um poste antigo. Você fecha os olhos por um segundo, quando abre, tudo parece igual, mas você sente que algo mudou. E se, nessa fração de segundo, você deslizou para outra versão da realidade? E se o universo simplesmente ajustou a narrativa? Porque você olhou? Talvez por isso, às vezes, a gente sinta que algo está fora do lugar.
Talvez por isso a memória falha, ou você sente déjà vu. Talvez você se lembre de coisas que nunca aconteceram, porque aconteceram sim, mas não aqui. E aqui vem o golpe mais duro. Se todas as possibilidades existem, será que nossas escolhas importam? Ou estamos apenas surfando uma onda de possibilidades já escritas? Ou pior, e se você não for a versão mais feliz de si mesmo? E se nesse exato momento houver um outro você que escolheu melhor, amou mais, viveu com mais coragem? Pensa nisso. Talvez o livre-arbítrio seja apenas o foco da câmera, aonde você decide olhar. Mas todo o resto continua lá. Todos os outros vocês ainda estão existindo. Essa é a virada, o soco no estômago. Não é sobre entender física, é sobre encarar o fato de que a realidade é instável. E que talvez viver seja aceitar que a versão que você escolhe habitar é apenas uma entre milhares. E mesmo assim, ela é sua. Agora, comenta aqui. Me diz se isso te despertou, se te fez repensar aquele momento que você ignorou, ou aquela escolha que parecia pequena, mas agora parece um divisor de mundos. Escreve aqui nos comentários. Você sente que está vivendo a sua melhor linha do tempo? Ou será que em algum lugar existe um você esperando uma nova fenda se abrir? E se esse vídeo te fez questionar a realidade, compartilha com alguém que também merece ter a mente explodida, porque às vezes uma simples partícula pode abrir as portas de infinitos mundos.